alguma coisa pode te causar alergia. Da mesma sorte que para algumas pessoas, a alta exposição diminui a alergia. O sistema imunológico é capaz de adaptar. Então, a sua pergunta é, algumas pessoas nascem com problema e ao longo do tempo melhoram. Por causa disso, para algumas pessoas melhoram e para outras vai piorar. Não existe uma regra. Aí, pessoas, agora o que a gente está? A gente chegou, então, com esses peptídeos no intestino, certo? E lá no intestino, qual é o hormônio que libera o suco pancreático? Secretina. E quando você pensa na secretina, deixa eu só ver aqui. Tá. Então, deixa eu só te mostrar isso aqui antes para você perceber que é a mesma coisa do que a gente estava discutindo. Então, acho que você percebeu que tanto a acetilcolina quanto a gastrina, elas agem estimulando a fosfolipase C. Beleza aqui? Tranquilas? Tranquilas. Agora, quando você chega na secretina, a secretina, ela vai ter duas possibilidades. E as duas possibilidades, teoricamente, têm fundamento. Embora eu não concorde muito, mas tem que ter. Então, a secretina, ela é produzida por qual órgão? Pelo duodeno. E age em cima de onde? Do pâncreas, fazendo com que o pâncreas libere o suco pancreático. Vocês já viram a histologia do pâncreas? Não? Oh my God. Deixa eu pegar então uma outra coisa aqui. Ué, era pra cá. Eu preciso mostrar isso pra vocês, senão não vai dar certo. Olha pra cá então, rapidamente. Se abrir. Porque a gente começa a falar agora de outros hormônios nessa. Ué, não abre? Não estou gostando. Estragou. Bem, a ideia vai ser o seguinte. Isso que você está vendo, vou até aumentar aqui. Isso aqui que você está vendo é um corte histológico do nosso querido amigo pâncreas. Esse cara aqui, ó. Você não está vendo nada. O que você está vendo? Nossa, nenhuma. Caralho, melhorou muito. Bem, eu vou circular o que você tem que ver, embora você não esteja vendo quase nada. Mas isso aqui que eu estou circulando, acho que você consegue visualizar. Não sei se você está vendo que eu estou circulando, né? Tá vendo? Você está vendo que é mais branquinho? Mais clarinho? Do que os outros? A gente chama isso de ilhotas pancreáticas. Tudo isso que é mais... Se você olhar aqui no meu computador, depois, se você puder tirar uma foto disso aqui do meu computador e passar para a galera, então, essa parte que está mais escura é a responsável pela produção do suco gástrico, do suco pancreático. Essa parte mais escura. E essa parte mais clarinha, que eu circulei, é a responsável pela produção de hormônios. Então, isso aqui que a gente chama de ilhotas pancreáticas. Tá? Nas ilhotas pancreáticas, você vai ter as células alfa-pancreáticas, as células beta-pancreáticas e as células delta-pancreáticas. Anota para mim, por favor. As células alfa-pancreáticas liberam glucagon. Glucagon está aqui. Não tem jeito a gente ver, né? Mas está aqui.
Células alfa, glucagon. Células beta, insulina. E as células delta, somatostatina. Boa pergunta, também não sei. Também não sei. Delta maiúsculo. Delta, né? Delta maiúsculo. Delta se libera. Somatostatina. E esse restante que está aqui, ó, a gente chama de parênquima. É o parênquima pancreático. O parênquima pancreático libera o quê? O suco pancreático. São duas coisas diferentes. Então, as ilhotas pancreáticas que está lá mais clarinho, é os hormônios. O parênquima pancreático, o suco pancreático. Belezinha? Esse suco pancreático é um suco riquíssimo em enzimas. Tem enzima de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é lado. Tá? Então você vai ter tripsina, quimiotripsina, peptidases, que servem para quebrar os peptídeos que chegaram ao duodeno. Mas você vai ter amilase pancreática, lipase pancreática, nuclease pancreática, ou seja, um monte de outras enzimas que servem para degradar os outros nutrientes. E quando a gente pensa em insulina, glucagon e somatostatina, você está pensando nas ilhotas pancreáticas. Tudo bem, pessoas? Depois você tira uma fotinha para você ver aqui que essas ilhotas realmente elas existem. Tá. Por que isso é importante para a gente? Agora a gente volta para a nossa outra aula. Vou até salvar ele maiorzinho aqui. Aula antiga. Que sumiu. Olha só. Olhei para cá de novo. Não, para cá, para cá, não, para cá. Para cá. Olha isso. Eu falei para você aqui de dois estimuladores, que é a gastrina e que é a acetilcolina. Mas olha essa palavra. Somatostatina. A somatostatina é produzida por quem? Células delta da ilhota pancreática. A somatostatina, ela faz, ao invés de ativar a bomba de prótons, ela inibe a bomba de prótons. Então, a somatostatina, quando se liga no seu receptor, lá na célula parietal, a somatostatina, ela interage com o receptor que está associado com a proteína G. A subunidade alfa é uma subunidade inibitória. Inibitória. Olha isso. E aí ela vai, ao invés de ativar a adenilato ciclase, ela vai inibir a adenilato ciclase. Quando ela inibe a adenilato ciclase, ela produz menos proteína quinase A e, consequentemente, inibe a bomba de prótons. Essa é a brincadeira. Então, enquanto gastrina e acetilcolina ativa, somatostatina inibe. Bonitinho aqui? Não, porque agora é adenilato ciclase. Alfa é inibitório, nesse caso. Só nesse caso. É como se você estivesse trabalhando com o receptor alfa 2. Inibir a adenilato ciclase. Alfa 1 ativa a fosfolipase C. Acabou de dizer. Inibe a adenilato ciclase. E beta 1, beta 2, beta 3 ativaria. Bonitinho? E agora vai. Últimos 2 slides e você está liberado. Secretina. Secretina é liberada por quem?
e age no pâncreas. E aí perceba, age em quais células do pâncreas? Nas ilhotas pancreáticas? Não, age no parênquima pancreático. O parênquima pancreático vai liberar o suco pancreático. Bem, a secretina age em cima do seu receptor em todas aquelas células, e aí você tem os dois caminhos, e os dois caminhos teoricamente são verdadeiros. Quais? Ativando a adenilato ciclase e ativando fosfolipase C. Os dois caminhos parecem ser verdadeiros. Quando isso acontece, eu acho que ninguém sabe qual é o caminho verdadeiro. Qual que é? Não sei, eu falo com os dois. Tá? Mas, tanto ativando a adenilato ciclase quanto fosfolipase C, você vai ter a produção de diferentes enzimas digestivas produzidas a partir da secretina nas células do parênquima pancreático. E o último, enterogastrona. Depois a gente vai falar da colecitoquinina, tá bom? Mas enterogastrona. Onde que você produz a enterogastrona? Age onde? No estômago. O outro nome da enterogastrona é GIP, que significa peptídeo inibidor da gastrina. Então, eu acredito que você acaba de perceber que a enterogastrona age ao contrário da gastrina, age inibindo a produção do suco gástrico. Lembra que a gastrina ela age ativando o fosfolipase C? Aqui ativa adenilato ciclase. Bonitinho? Então você vai lembrar assim, eu acho que vai ficar fácil para você. Ó. Se a gente fosse fazer um quadrinho. Acetilcolina e gastrina, eles agem estimulando a fosfolipase C e, consequentemente, ativando a bomba de prótons. Beleza? Somatostatina mais enterogastrona, eles agem ou ativando ou inibindo, então faz, vou colocar aqui com mais ou menos, adenilato ciclase, e isso leva à diminuição da bomba de prótons. E você não pode esquecer que a nossa acetilcolina, ela é via nervo. Ué, então a enterogastrona ela também pode inibir a adenilato ciclase. Na verdade, a enterogastrona, ela estimula, mas a somatostatina que diminui. Mas a partir do momento que eu estimulo a adenilato ciclase, como que eu vou interromper a bomba de prótons? Então, porque na verdade a proteína, existem centenas de proteínas que nascem A. Quando a gente chama de PK, a gente está falando de um grupo de proteínas. Sim. Aí você eu vai ter percebi tanto como. estimulatório quanto inibitório. Ah, Não é assim, não. Porque senão fica muito complicado se a gente pensasse assim. Nossa, toda vez que eu tiver a ativação da PK, eu vou ter a mesma resposta? Porque é um grupo de proteína. É um inferno isso. E, na verdade, eu acho que ninguém conseguiu definir até hoje. Não se sabe. Pode falar. Acabou a matéria? Porque a gente Acabou tem isso aula. assim.